E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, a gente está começando um projeto novo aqui no Doutor Concurso, que são as aulas online, aulas pelo YouTube, aulas que vocês vão poder ver semanalmente ou quinzenalmente, a gente vai ver como é o melhor formato de vocês aí, para que a gente consiga esticar um pouquinho o conteúdo que vocês já têm em sala. Claro que isso vai demandar também do teu esforço, da tua vontade de assistir essas aulas e participar junto com a gente. Comentar, fazer os comentários, curtir esse vídeo, assinar o canal do Doutor Concurso, que é o mais importante, porque você vai começar a receber esses vídeos com maior fluxo, tá? E a gente está começando esse projeto com aula de atualidades. Eu, o professor Arnaldo Vieira, o gordinho de barba, querendo falar com você sobre atualidades. A gente vai pegar rapidamente essa última semana, mas na verdade os últimos 15 dias aí. Nós tivemos, eu optei por separar em dois tópicos: âmbito internacional e âmbito nacional, coisas assim que podem no futuro gerar e ocasionar questões. No que nós tivemos então, Arnaldo, de coisas acontecendo no âmbito internacional? Moçada, desastres naturais, tragédias incomensuráveis no âmbito internacional. Furacões e terremotos principalmente atingindo o México, Estados Unidos e alguns países da Indonésia. Olha galera, são situações muito tristes. O que acabou acontecendo especificamente? A gente acompanhou bastante o furacão Irma, que chegou nos Estados Unidos e arrasou, categoria 5. Depois ele atingindo a terra, ele foi categorizado como categoria 2. Ele mudou até de classe, aí, deixou de ser o que eles chamam de furacão e foi para uma tempestade tropical. Algumas coisas que a gente tem que pontuar. Por exemplo, quando eu estou falando sobre furacões, grave bem isso. Furacões acontecem no Oceano Atlântico. No Oceano Atlântico eu tenho as tempestades que se formam no oceano e que encaminham-se para o continente norte-americano por conta da temperatura da água. Na verdade é uma junção de fatores, tá? Eu tenho pressão atmosférica, temperatura da água e eu tenho a entrada de massa de ar fria. A água dos equadores, a água que está localizada no Equador, é mais alta a temperatura dela, aproximadamente 27, chega a 26 a 27 graus. Essa junção de fatores cria tempestades muito fortes. Essas tempestades tendem a entrar dentro do continente americano. E elas fazem aquele caminho. Quando a gente olha aquelas fotos, você deve ter visto uma foto que você tinha 3 furacões quase na sequência, chegando, passando pelas ilhas do Caribe e caminhando para dentro do continente norte-americano. É uma coisa maluca. Você imagina ver aquela cena, ver 3 furacões chegando no continente. Lá eu tenho a questão do furacão. Já, por exemplo, quando eu tenho tempestades nesse sentido, mas lá na Ásia, eu vou ter os tufões, que vão atingir sempre Nova Zelândia, Japão, a costa da Ásia como um todo. Então existe uma denominação diferente por parte dos meteorologistas. Os furacões podem até ser previstos. A gente consegue enxergar a potencialidade deles e o poder destrutivo deles. Mas a gente não consegue prever, por exemplo, os terremotos, como aconteceu, por exemplo, no México. O México viveu, em menos de 2 semanas, 2 terremotos muito fortes. Um, se não me falha a memória, de 7.2 na escala Richter e agora o mais recente de 8.6 na escala Richter. A escala Richter mede terremotos numa precisão muito grande, mas o terremoto ele tem um poder de destruição infinitamente maior do que os furacões. Além da questão social que fica, além da questão da destruição de patrimônio e além da questão ambiental que depois fica, porque a Terra continua tremendo depois do grande terremoto que acontece. Então essas questões podem acontecer no âmbito de o que acontece com esses países e como que esses países preveem essas ações. No âmbito dos terremotos, quando acontece terremotos, é impossível de acontecer uma previsão. Com os furacões, o governo norte-americano, por exemplo, tem colocado vários satélites à disposição para tentar localizar onde esses furacões podem acontecer. Alguns outros institutos de meteorologia mundiais até preveem e colocam uma certa relação na questão do aquecimento global. Desastres naturais acontecem sempre aconteceram. E isso é uma questão que vai fugir do controle do ser humano. Então a gente não pode somente atribuir somente à questão do aquecimento os desastres naturais que têm acontecido. É bem verdade que 2017 foi um ano, nos últimos 50, onde mais desastres naturais têm acontecido em escala de magnitude
enormes. Então veja, questões que podem abordar, que podem ser abordadas no futuro. A intensidade desses desastres, se há alguma relação com a questão da destruição do ambiente. 2, os países estão preparados para isso. E 3, como que fica o país depois de uma tragédia dessa? A questão humanista, a questão do resgate das pessoas ou da reconstrução, a questão econômica também. Então, no âmbito internacional, a gente tem os desastres naturais. No âmbito nacional, nós tivemos uma questão muito sendo discutida nos últimos dias, que é a questão de gênero. Inclusive, tem até novela, a novela que está passando, a novela das 8, está falando exatamente muito disso. Vocês devem ter acompanhado, redes sociais, vocês são antenados com isso, a questão da exposição que aconteceu, promovida pelo Banco Santander, intitulada Queer Museu. E mais recentemente, aconteceu envolvendo inclusive um juiz sobre a suposta cura gay, um coquetel de medicamentos. Vamos explicar mais ou menos rapidamente o que aconteceu nesses dois casos. A exposição Queer Museu foi uma exposição que foi patrocinada por renúncia fiscal, ou seja, quando uma entidade que deve impostos ao governo renuncia esses impostos para o próprio governo, ela diz, ó, não vou te pagar e vou reverter isso em âmbito cultural. Pode produzir filme, pode produzir uma peça de teatro, um festival, um show ou uma apresentação, no caso, no museu, que foi uma apresentação de quadros e pinturas, esculturas com a temática gay. O que acaba acontecendo e chamando mais atenção foi a reação das pessoas diante de algumas das obras. Algumas dessas obras que tinham lá tinham 20 anos, 30 anos de existência. Essas obras foram expostas e houve toda uma movimentação de ambos os lados, de defensores cantes da causa, pessoas contrárias à questão da causa gay, principalmente da utilização de dinheiro, ou seja, renúncia de dinheiro, renúncia fiscal, para uma apresentação ou uma espécie de apresentação custeada com dinheiro público. Na sequência disso, uma liminar, um juiz de direito, faz uma declaração, faz uma decisão, em que ele na verdade, ele encaminha um caso, ele dá uma decisão liminar, no seguinte aspecto: para pessoas que tivessem passado por um tratamento hormonal e quisessem fazer a regressão na questão da parte química da transgênera, da parte transgênera, a pessoa transgênera fez o tratamento químico e injetou no corpo os hormônios relativos à parte que lhe foi mudança de sexo, tanto masculino quanto feminino. O governo, então, na visão desse juiz, faria uma aplicação novamente destes mesmos coquetéis, mas de efeito contrário. E isso deveria ser custeado pelo Estado. Isso também pegou muito mal e levantou a grande polêmica na questão, então, de uma chamada cura gay. Ou seja, a comunidade gay se sentiu ofendida, dizendo que isso é impossível de acontecer. Já do outro lado, alguns movimentos de direita no Brasil têm também se manifestado, dizendo que isso seria contra a instituição familiar, etc. Ou seja, esses dois casos levantam para nós algumas questões que também podem ser discutidas em prova. A questão do gênero hoje. Como que você define o que é o gênero humano? As questões de gênero são muito bem aplicadas nas provas que vão cair na área de humanas, principalmente os concursos que são focados mais na área de humanas, né? Porque há hoje algumas discussões que inclusive vão até atingir a mudança do estado civil da pessoa, da sua identidade civil. A pessoa foi registrada como homem, depois ela faz um tratamento e ela é considerada uma mulher. Isso pode impactar em vários aspectos, no âmbito social. Mas a questão é muito mais ampla. A questão chega a ser uma questão cultural. Os veículos de comunicação têm estudado muito isso, têm dado muita plataforma para isso. O fato é que você tem que se inteirar um pouco mais disso. Eu aconselho você a procurar, então, várias bibliografias que existem, na internet mesmo, mas tome cuidado. E aí uma dica de professor: não vá formar uma opinião sobre isso na questão da internet, tá? Veja, procure, então, literatura especializada ou alguns sites que consigam falar especificamente o que seria a questão de gênero. Envolve, então vamos lá revisar. Envolve o aspecto social, o aspecto sociológico, o aspecto econômico e cultural. São ações que vão envolver um pouco da sociedade brasileira e que são assuntos de pauta que provavelmente vão ser questionados para você em eventuais concursos. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, entre em contato com a Doutor Concursos e a gente vai continuar aqui durante a semana dando algumas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!